Ele costumava andar nas bordas da narrativa, onde o mundo fazia pouco caso dos rostos que não vinham de uma linhagem de promessas. Não havia placas com seu nome, nem mosaicos que o imortalizassem em capelas ruidosas. E, no entanto, foi por meio de sua carne, de sua presença silenciosa, que uma das decisões mais decisivas da igreja primitiva tomou forma. Este é o apóstolo que trabalhou nas sombras, o legado oculto de Tito. Quando chamamos Tito de apóstolo aqui, usamos o termo no sentido funcional. Um enviado confiável, um missionário e representante do Evangelho. Não o colocamos no mesmo estreitamento técnico dos 12, como se isso fosse uma classificação canônica rígida. Antes queremos iluminar o papel de alguém enviado por Paulo para consolidar o reino onde a fama raramente chegava. Tito nasceu fora da história sagrada. Era gentil, um homem sem genealogias messiânicas, sem filiação a rituais que marcavam o povo de Israel. Cresceu talvez entre culturas diversas, habituado a costumes humanos que, para muitos judeus, pareciam estranhos. E, justamente por isso, quando encontrou Paulo, não trouxe cerimônias antigas consigo. Trouxe dúvidas, abertura e a possibilidade de provar que a fé em Cristo não se prende a um sangue ou a um ritual. Paulo e Tito cruzaram caminhos num tempo em que a igreja ainda experimentava a audácia do evangelho, que atravessava fronteiras étnicas. A narrativa bíblica recorda de um episódio breve, mas cortante na sua importância. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Gálatas 2:3. A frase, tão curta, carrega uma acusação velada e ao mesmo tempo uma defesa feroz. Se a mensagem de salvação precisa de uma marca externa para ser verdadeira, então o próprio Tito deveria ter sido obrigado a subi-la. Mas não foi. A decisão sobre Tito tornou-se um medidor do que o evangelho realmente significava. Ele não foi apenas um caso particular. Tornou-se prova viva de que a graça, e não a lei, definia a comunidade de crentes. Se você está gostando desse olhar para a história que sai do rótulo e busca a raiz humana, inscreva-se para não perder os próximos episódios. Fica comigo até o fim. A história de Tito só cresce a partir daqui. A cena que se aproxima foi tensa e pública. A igreja, jovem e fragmentada por heranças religiosas, enfrentou um dilema que poderia ter dividido o evangelho. Havia quem argumentasse que os gentios precisavam assumir a identidade judaica, ou seja, passar pela circuncisão, para serem verdadeiros membros do povo de Deus. Do outro lado, Paulo e outros defendiam que a fé em Cristo suplantava a necessidade desse rito. O Concílio de Jerusalém, narrado em Atos 15 e lembrado também no relato paulino em Gálatas 2, foi o palco dessa disputa. Tito, ali, não precisou discursar. Sua existência sob o mesmo teto teológico de Paulo era o argumento. A sua incircuncisão era um espelho que refletia a nova realidade. Deus estava estendendo sua graça além das fronteiras corporais. Paulo, com firmeza pastoral e coragem teológica, levantou-se para defender que o evangelho não exigia uma identidade anterior à fé. Em certos momentos, é menos a retórica que convence, e mais a presença de alguém cuja vida desafia pressupostos antigos. Tito foi esse desafio, mas a vida de Tito não se resumiu a ser instrumento de um debate. Logo depois da decisão, ele se tornou um executor prático daquilo que fora decidido em assembleias. O evangelho se tornaria raiz e estrutura nas cidades gentias. Tornou-se enviado de confiança de Paulo, viajante e organizador. Um homem para quem Paulo podia delegar tarefas sensíveis, desde restaurar corações feridos até manejar recursos que alimentavam comunidades inteiras. Em Corinto, por exemplo, o nome de Tito aparece como o do companheiro que trouxe notícias e facilitou reconciliações. As cartas de Paulo registram esse padrão. Ele não delegava ao acaso. Tito era o homem em quem se podia confiar para restituir comunhão entre irmãos, para levar a palavra de Paulo com coragem e ternura, para ser ponte entre confissões fragmentadas. Há cenas implícitas nos textos,
Relatos por detrás dos versos, de cidades agitadas, de confrontos públicos e, ainda assim, de conversas privadas conduzidas por um mensageiro discreto. Onde a fama estrondeia, ele oferecia calma. Onde o rumor inflamava, ele trazia prova e ação. Outra dimensão do ministério de Tito foi a responsabilidade administrativa que lhe foi confiada. A igreja primitiva enfrentava não apenas problemas teológicos, mas questões concretas: fome, pobreza e a necessidade de redistribuir recursos entre comunidades. Paulo, ao organizar a coleta para os cristãos pobres de Jerusalém, testou a transparência e o coração das igrejas gentias. Nessa trama prática, Tito teve papel central. Ele aparece associado à administração de ofertas e à supervisão de emissários que levavam ajuda aos necessitados. Confiar recursos a alguém é, em última análise, confiar a alma de uma missão. E Paulo confiou a Tito. As cartas indicam que a integridade dele não era apenas reputação. Era fato verificado. Em contextos onde rumores podiam destruir ministérios, a honestidade de Tito preservou tesouros espirituais e humanos. Ele não buscou holofotes financeiros. Serviu. Essa é uma das faces mais concretas do serviço nas sombras. Cuidar do que sustenta o corpo da igreja, sem que o nome circule nas epístolas com ostentação. Integridade administrativa é, afinal, serviço espiritual. Eventualmente, Paulo deixou Tito em uma tarefa que exigia tanto discernimento pastoral quanto firmeza. Creta. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que restavam, e de cidade em cidade constituís os presbíteros, como já te ordenei. Tito 1:5. É uma ordem que revela o objetivo prático do ministério de Tito: fundar estruturas duráveis, formar líderes locais e enfrentar as práticas que ameaçavam a saúde das comunidades. Creta, para os leitores de hoje, pode soar distante. Para os contemporâneos de Paulo, era território de costumes diversos, com líderes locais e falsos ensinadores que distorciam a vida cristã. Ser deixado ali significava entrar em campos morais e pastorais espinhosos. Tito não foi enviado para ser um teórico que pregava de fora. Foi colocado no chão, entre pessoas reais, encarando festas, rivalidades, códigos de honra e resistência ao ensino transformador. Sua tarefa foi implantar presbíteros, palavra que para o leitor moderno soa como anciãos ou pastores, isto é, formar responsáveis locais que garantiriam a continuidade do evangelho sem depender eternamente de agentes externos. A epístola dirigida a Tito traduz essas prioridades em instruções concretas. Ela se move entre confiança doutrinária e solicitude pastoral. Paulo não entrega tratados abstratos. Orienta sobre o caráter dos líderes, descreve a vida doméstica que testemunha a fé, adverte contra falsos mestres e convoca boas obras como fruto da verdade recebida. O tom da carta é pastoral. Corrige sem esmagar, instrui sem declamar. É a teologia aplicada ao cotidiano. Dentro deste compêndio de orientações, encontramos conselhos sobre quem deve liderar. Homens de reputação, firmes em doutrina, aptos a ensinar e a refrear o erro. Há também um chamado para que as boas obras se tornem o selo visível da fé que liberta. A ênfase não é legalista, é moral e formativa. A graça que transforma gera frutos que edificam a sociedade. Assim, Tito foi chamado a plantar comunidades que não dependessem apenas do carisma do viajante, mas que tivessem líderes locais capazes de manter a chama. Ao pensar no legado de Tito, é preciso reconhecer que as Escrituras guardam silêncio sobre muitos pormenores de sua vida posterior. Esse silêncio não é vazio. É um convite para ler o que foi escrito e para respeitar o que não foi registrado. A última menção bíblica que relacionamos a Tito aparece em uma carta pastoral que indica sua presença em outra fronteira. Crescente está na Galácia, Tito na Dalmácia. 2 Timóteo 4:10. Uma linha breve que sugere deslocamento missionário.
continuidade no serviço e, talvez, novas fronteiras onde a mensagem precisava de mãos discretas. Para as lacunas que a Bíblia deixa, há tradições antigas que tentam preencher, segundo tradições patrísticas. Figuras como Eusébio e outras memórias locais associaram Tito a desenvolvimentos posteriores, inclusive a possível condição de líder em Creta, e relatos sobre seu lugar de sepultamento. Tais relatos, embora ricos em imaginação e em devoção, não têm o mesmo peso autoritativo das Escrituras. Convém tratá-los como tradições, valiosas para a história da fé, mas distintas do registro canônico. Quando a tradição aponta para Tito como bispo, ou como mártir em determinados locais, isso fala mais do impacto duradouro de sua memória do que de um documento definitivo. Respeitemos essas vozes antigas, mas não as confundamos com a palavra de paradigma. Há, porém, algo incontestável. O padrão de liderança que Tito encarnou continua a ensinar. Primeiro, a fidelidade no anonimato. Em uma cultura que mede sucesso por visibilidade, Tito recorda que o serviço eficaz acontece muitas vezes longe dos holofotes. A comunidade é sustentada por aqueles que apontam para Cristo e recuam para que outros floresçam. Integridade silenciosa não é falta de ambição, é prática de amor. Segundo, a integridade administrativa. Cuidar dos bens da igreja é cuidar do seu testemunho. Onde há transparência e responsabilidade, a misericórdia chega aos necessitados. Terceiro, a formação de líderes. O legado mais perene não são monumentos ou discursos, mas pessoas que aprendem a pastorear, ensinar e amar. Tito plantou capacidade onde podia ter plantado apenas presença. E há ainda um ensinamento teológico que a sua história dramatiza. A graça vence o ritual. A presença de um gentio ao lado de Paulo, sem a exigência de mudança corporal, é uma imagem forte do que é bem mais profundo do que cerimônia. Mostra que o centro da fé é Cristo, não uma observância que separa. O Concílio de Jerusalém e o episódio com Tito não foram meras controvérsias disciplinares. Foram episódios em que se definiu a direção missionária da Igreja. Escolher a graça como critério foi escolher uma missão sem fronteiras. Podemos trazer tudo isso para o cotidiano, no trabalho, no lar, nas pequenas distritos da igreja local. A fidelidade que Tito representa se manifesta em atitudes simples e constantes: honrar compromissos, cuidar dos recursos que passam pelas nossas mãos, formar alguém para continuar o trabalho quando partirmos. Quantos ministérios desapareceram porque ninguém foi treinado para substituí-los? Quantas comunidades foram feridas por pessoas que usaram o ministério como palco para a autopromoção? Tito responde com uma vida de serviço. Construa líderes, cuide dos patrimônios, prefira a substância ao brilho. Há também uma dimensão pessoal e íntima nesse legado. Ser travador nas sombras não é uma oferta para quem não busca reconhecimento por vaidade, mas uma proposta para quem deseja perpetuidade. O reconhecimento divino e a paz do serviço bem feito podem coexistir com a ausência de elogios públicos. Para aqueles que sentem o peso da invisibilidade, e são muitos em nossas igrejas e profissões, a vida de Tito é uma palavra de esperança. O reino se edifica tanto nas grandes praças, quanto nas casas apagadas. Deus honra a fidelidade, muitas vezes sem proclamar aos quatro ventos. Ainda sobre a pastoralidade de Tito, ele nos mostra o equilíbrio entre firmeza e ternura. Ao enfrentar falsos mestres, Paulo o instrui a não ser severo sem causa, mas a ser firme quando a verdade e a integridade estão em jogo. Liderança exige discernimento. Há momentos para conciliar, outros para corrigir. O cuidado pastoral não é passividade, nem violência. É autoridade que nasce do serviço. Em nossas relações, isso significa falar a verdade com amor, estabelecer limites e, ao mesmo tempo, criar ambiente onde a restauração seja possível. Voltando ao título que nos trouxe até aqui, o apóstolo que trabalhou nas sombras. Essa figura é paradoxal. Ele teve autoridade porque alguém lhe confiou. Teve impacto porque alguém o enviou.
Teve memória porque a igreja aprendeu com sua prática. A sombra, nesse sentido, não é ausência, mas cobertura, capa que protege o crescimento de outros. As sombras onde Tito trabalhou foram o berço da liberdade cristã para os gentios. Há uma poesia nesse movimento. A luz que vemos hoje foi lançada por quem escolheu, humildemente, ser instrumento. Antes de encerrar, vale uma breve dramatização, não como registro histórico, mas como forma de imaginar o coração por trás dos versos. Imagine Tito em uma estrada poeirenta, com uma pequena bolsa de ofertas sobre o ombro, caminhando para entregar ajuda em Jerusalém. Ele passa por aldeias, atravessa mares, encontra líderes desconfiados, reconcilia irmãos feridos. Em silêncio toma decisões que preservam a fé de comunidades inteiras. É uma cena que a Bíblia permite entre linhas. É uma imagem que nos ajuda a sentir o custo do serviço que não busca glória. Há ainda perguntas práticas que emergem da vida dele. Onde você pode praticar fidelidade discreta hoje? Em que frente você é chamado a ser aquele que organiza, que prepara, que forma? Como tem sido sua integridade na administração das coisas que lhe foram confiadas? Essas não são perguntas teóricas. São testes do testemunho cristão no mundo real. Quando pensamos no legado oculto de Tito, não estamos apenas celebrando um biografado antigo. Estamos lembrando que a história da igreja foi, e sempre será, tecida por mãos que talvez não tenham recebido palmas públicas, mas que sustentaram o corpo de Cristo com paixão e competência. O Evangelho se enraizou nas cidades porque houve homens e mulheres que aceitaram permanecer nas bordas para que as raízes se firmassem. Para encerrar, voltemos à imagem inicial. A sombra que cobre e protege. O enviado que não busca coroas humanas. O amigo que Paul escolheu para tarefas delicadas. Essa é a marca de Tito. Seu ministério nos ensina que a verdadeira grandeza cristã pode estar escondida na lealdade diária, na administração fiel, na disposição de formar outros e de permitir que o Evangelho respire independentemente de quem receba os louvores. Se esta história tocou você, comente abaixo. Qual qualidade de Tito você precisa cultivar hoje? Fidelidade no anonimato, integridade administrativa, coragem pastoral ou a habilidade de formar líderes? Compartilhe para inspirar outros a viverem o ministério que sustenta a comunidade, mesmo nas sombras. E se quiser, volte para ouvir outras histórias de quem, sem holofotes, moldou a fé do mundo. Um lembrete. Nem todos os heróis estão no centro das atenções. Alguns mantêm a fé unida em silêncio. Que Deus vos abençoe. Fiquem em paz.